Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. É neste capítulo 17 que encontra-se o relato do confronto entre Davi e Golias, do gigante filisteu contra o jovem hebreu, do grande contra o pequeno, do forte contra o fraco. É neste capítulo o relato da vitória de Davi contra o gigante, porque a presença do Senhor Deus era com Davi. É um capítulo também muito explorado, mas eu quero trazer aqui neste resumo algumas das lições que aprendo. Começando pelo versículo de número 20, eu vejo neste versículo algumas características de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro obreiro do Senhor. A Bíblia diz assim: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Neste versículo, algumas características de um verdadeiro soldado. O texto diz: levantou-se de madrugada. Isto fala de disposição. Deixou as ovelhas com um guarda. Isto fala de responsabilidade. Ele não as abandonou. Ele deixa alguém cuidando daquilo que estava sob a sua responsabilidade. O texto continua e diz: carregou-se e partiu. Isto fala de um preparo. Ele não partiu com as mãos vazias, mas tinha algo para dar, tinha algo para oferecer. Fala de um soldado ou de um obreiro que tem alimento em mãos para alimentar os seus irmãos. O texto diz que partiu como Jessé lhe ordenara. Isto fala de obediência. Ele não parte do modo que pensava, ele parte segundo as ordens recebidas do seu pai. No versículo 22, o texto diz: Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. Neste versículo, eu aprendo que isto que Davi portava, que era o alimento, tinha um peso. Ele deixa este peso, ele deixa esta bagagem com alguém responsável por cuidar da bagagem e corre à batalha. Isto fala de uma disponibilidade e de um partir para a batalha sem ter nada em mãos que o impeça de pelejar. Nos ensina a tirar das nossas mãos tudo aquilo que nos pode impedir de manusear com perfeição um instrumento que Deus nos dará para usá-lo. Ele deixa a bagagem, os alimentos, com guarda e tem as mãos livres para usar a funda que seria o seu instrumento para esta guerra. Ainda no versículo 25, a Bíblia diz: e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Preste atenção: a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Aqui neste versículo 25,
temos uma figura de 3 presentes para quem vencer o mundo, para quem vencer a carne, 3 presentes para os servos de Deus que vencerem este sistema, vencerem o pecado. Primeiro, a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro e os muros de cristais. Se nós vencermos o pecado, seremos também ricos, porque o céu será a nossa morada. O texto diz: e lhe dará por mulher a filha. Neste caso, nós não teremos a filha, mas nós somos a noiva do Cordeiro. Ele nos deu o seu filho, e este casamento vai acontecer de Cristo com a igreja. Em terceiro lugar, o texto diz: e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Se vencermos o pecado, nós não pagaremos impostos. Por quê? Porque tudo já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Ainda neste capítulo, no versículo 28, quando Eliabe ouve o seu irmão mais novo ali, ele se ira e pergunta a Davi: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Aqui nos é revelado que Davi habitava no deserto e ali apacentava as ovelhas do seu pai. É deste deserto e é neste deserto que Deus lhe vê e que Deus lhe escolhe e lhe chama para uma obra extraordinária, para assentar sobre o trono de Israel. Deus nos vê em qualquer lugar. Nós precisamos tão somente ficarmos no Senhor, vida no altar, porque o tempo de Deus vai chegar e a honra do Senhor vai chegar também. Davi é então apresentado ao rei Saul, porque se dispõe à peleja, e o rei então lhe coloca as suas vestes de guerra, e Davi as despreza, dizendo: tira isso de mim, porque eu não consigo nem andar. É o que está no versículo 39. As vestimentas de guerra de Saul, um homem que não tem o Espírito de Deus, não serve no Davi cheio da presença de Deus. Aqui nós aprendemos que não são as vestes do Saul quem vai fazer a diferença, mas sim a presença de Deus que fará a diferença nas nossas vidas. Para terminar, o texto diz que Davi tomou o seu cajado, no versículo 40, isto fala de autoridade. Ele vai até o ribeiro e escolhe para si 5 pedras lisas, e com o seu alforge, com a sua lança, com o seu cajado na mão, ele parte para enfrentar o gigante. O cajado fala de autoridade. E por que 5 pedras? Será que Davi tinha dúvidas que acertaria o gigante com a primeira pedra? Não, 5 pedras, porque Davi sabia que este gigante tinha ainda 4 irmãos. E o que Davi está dizendo é: eu tenho pedra para você, mas tenho pedra também para os seus irmãos, se eles quiserem vir. Davi nos ensina que devemos nos preparar e termos reservas. Davi tinha pedras no alforge. Davi estava pronto para a batalha. O gigante vem contra Davi, e Davi diz: tu vens contra mim com espadas e com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus de Israel, a quem afronta. É o que declara o versículo 45. E o final deste capítulo nós conhecemos. O pequeno Davi vence o gigante Golias
porque tinha autoridade, porque estava preparado e porque, acima de tudo, era um homem cheio da presença do Senhor. Se encha da presença de Deus, busque autoridade no Senhor e se prepare, porque os gigantes cairão e o nome do Senhor será glorificado. Este é o resumo do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.